Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Vamos voltar para Minas Gerais. Maio de 79. O que nós temos de interessante em Minas Gerais nessa época aí, senhor Ufudjack? E aí, PH, belezinha? Então, nós temos muito pão de queijo Isso sempre é bom. e temos também muitos casos ufológicos. E o de hoje, ele é fenomenal, né? É um caso fantástico da ufologia brasileira, conhecido fora do país, inclusive, é um dos casos clássicos aqui, né, do nosso país. Estamos falando do caso do Embornal, um caso em que nós temos marcas de pouso, estranhos caracteres estampados num pano que possivelmente foram traduzidos. Nós vamos ver a questão de tradução dos caracteres. Nós temos fotografias de objetos, nós temos efeitos fisiológicos, temos efeitos eletromagnéticos. Então é um caso fantástico aí que a gente vai conhecer em detalhes no programa de hoje. É o pacote completo, do jeito que a gente Pacote completo. gosta. Uhum. Então vamos lá. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós vamos pegar esse pacote VIP de mais um caso ufológico. Avistamentos inexplicáveis, pergaminhos de Qumran, Fucker and Sucker, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Então vambora, eu não vou nem dar muitos detalhes não, apenas a localização, Minas Gerais. E aí, PH? Então, esse caso ele ocorreu em 16 de maio de 1979, na parte da manhã, por volta das 8 horas da manhã, um fazendeiro chamado Arlindo Gabriel dos Santos saiu com dois amigos para caçar no alto da Serra do Alegre, ao sul do município de Baipendi, e levou com ele uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma máquina fotográfica Tuca e um embornal de pano cheio de alimentos, né, para eles comerem, porque eles iam caçado ao longo de todo o dia. E aí, por volta das 16 horas, os três estavam lá caçando, bem felizes e bem contentes, e resolveram se separar na trilha e entraram lá num bosque no alto da serra. E nisso, o Arlindo ele passou por um descampado. E aí então ele viu um objeto descendo rapidamente do céu e que pousou atrás de uma crista, um dos topos de um dos morros lá, a uns 500 metros de distância de onde ele estava. E aí o Arlindo, curioso, resolveu ir lá para observar o que tinha acontecido. Então ele caminhou ali uns 300 metros e ele observou que havia um objeto parado no chão. Esse objeto tinha um formato cilíndrico e cor amarelada, tendo uma altura aproximada de 1,5 metro de altura e uma largura aproximada de 50 centímetros. E aí, então, ele viu que no topo desse objeto havia uma esfera com o mesmo diâmetro do cilindro, e essa esfera ficava piscando, vermelho e branco, né? Aquela luz piscando. E aí também havia duas hastes ou braços nas laterais desse objeto que tinha uma cor mais escura. Então ele ficou observando aquele objeto por uns 2 ou 3 minutos, aí ele se lembrou que ele tinha uma câmera fotográfica. E aí ele pegou aquela câmera e fez 2 fotografias desse objeto. Só que ele estava a 300 metros de distância, então a fotografia você não vê muita coisa. Você vê que tem realmente algo lá na paisagem, mas você não consegue ver detalhes daquilo. E aí então ele deixou de observar esse objeto momentaneamente, né? Sei lá, ele foi fazer algum ajuste na máquina, olhou para baixo, alguma coisa assim. Quando ele olhou de novo, já não tinha mais o objeto tinha desaparecido. Então ele resolveu ir até o local onde esse objeto pousou. Ele percorreu algo em torno de 50 metros quando ele observou outro objeto descendo. Esse objeto desceu e fincou no chão, porque tinha uma espécie de espada na ponta debaixo desse objeto. Então ele veio e fincou no chão a uma distância de 46 metros da testemunha. E esse objeto ele era diferente, ele tinha uma forma ovoide, ou seja, um formato de ovo, com um diâmetro de aproximadamente 1 metro. E na parte de cima
desse objeto havia como se fosse uma hélice girando, né, continuamente ali. E aí, então, ele também fez uma fotografia. Ele fotografou esse objeto que estava naquele campo. E aí, quando ele ajustou a máquina para fazer a segunda fotografia desse objeto, fez um barulho, ruído, um assopro, uma coisa assim. E quando ele olhou, no lugar daquele objeto havia uma fumaça muito branca. E ele fotografou essa fumaça, e nas fotos a gente vê realmente aquela fumaça bem branca no ponto onde esse objeto tinha pousado. Essas imagens que a gente está falando, tem tudo lá no Portal Fenômeno, na página do caso, que a gente vai deixar o link aí para você ver essas imagens que são bem interessantes. E aí então, o Arlindo, vendo esses dois objetos e viu que um desapareceu e outro virou uma fumaça, ele ficou intrigado, né? E resolveu ir procurar os amigos para comentar o que estava acontecendo. E aí ele saiu pela direita do campo onde ele tinha visto esses objetos, caminhou ali algo em torno de 10 metros e foi então que ele viu um terceiro objeto que pousou a uns 80 metros de distância. E esse objeto ele tinha um formato de barril e ele desceu com força, um certo impacto no chão. Ele tinha em torno de 1 metro de altura e era listrado em vermelho e branco e tinha em torno de 20 ou 30 centímetros de diâmetro. A base era um cilindro escuro, tinha em torno de 25 centímetros de altura, 15 centímetros de diâmetro, e ele também tinha uma hélice girando lentamente no sentido anti-horário. E esse objeto ele meio que balanceava, né, da direita para a esquerda para a direita, como se ele fosse cair. Né, como se fosse um peãozinho, quando você joga que ele fica girando, balançando de um lado para o outro. Então esse objeto estava fazendo algo mais ou menos assim. E aí então esse objeto parou estático no solo, e quando ele parou no solo, a hélice também parou de se movimentar. E uma coisa interessante é que esse objeto ele fazia um movimento expansivo lateral. É como se aquele negócio, sabe o movimento da respiração? Sim, ele dilata e contrai, dilata e contrai. Isso, esse objeto ele tinha esse movimento, coisa bem interessante. Então ele fez 3 fotografias desse objeto, e aí então ele resolveu ir atrás dos amigos, e foi então que ele começou a caminhar e ele ouviu um barulho como se fosse um motor afogado, como ele descreve, e ele olhou para cima e viu um objeto bem maior descendo do céu que pousou a 10 metros de distância de onde ele estava. E aí, esse objeto ele tinha um aspecto cinza, uma cor cinza, formato ovalado, tendo entre 10 e 12 metros de diâmetro. E nas laterais desse objeto havia algo como se fosse uma nadadeira de peixe. E havia também 2 estruturas de cor escura, que o Arlindo interpretou como se fossem janelas, né? E aí a altura desse objeto ele estimou em 8 metros de altura. E aí, o Arlindo, como ele havia fotografado os objetos anteriores, ele pegou a máquina para fotografar esse objeto maior. Só que quando ele foi para fotografar, o objeto emitiu um raio de luz muito claro, muito intenso, como se fosse um relâmpago, uma coisa assim, que cegou o Arlindo. E o Arlindo ficou com a vista ofuscada e tentou se afastar desse objeto. E nesse ato de se afastar, ele perdeu o boné, perdeu o embornal e não estava conseguindo enxergar quase nada. Ele deu alguns poucos passos e se sentiu paralisado. Ele não conseguia se mexer. A visão foi voltando aos poucos e quando ele conseguiu ver de novo, ele viu que havia 2 homenzinhos baixos, com aproximadamente 1 metro de altura, segurando o braço dele, um de cada lado. E aí, assustado, o Arlindo falou: "Me soltem, pelo amor de Deus." Bela, imagina. E aí uma das criaturas falou: "Em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém, queremos apenas uma informação sua." Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. E aí, então, levaram o Arlindo para esse objeto maior e quando chegaram na base desse objeto, o Arlindo viu que havia uma escada e no alto da escada havia mais um tripulante, um terceiro tripulante. E aí, esse tripulante, com uma voz assim, grossa, perguntou para ele se ele havia visto uma zurca. E aí o Arlindo respondeu que não sabia o que era isso. E em resposta, o tripulante falou que zurca era um aparelho que eles transmitiam de lá para cá em comunicação, como todos os aparelhos da Terra. Talvez uma referência às sondas espaciais que são enviadas, alguma coisa assim, pelo menos uma interpretação minha, E ele falou que esse aparelho, essa zurca, tomou contato com uma linha universal e que teria queimado alguma coisa.
e desregulado o motor de montagem e ela havia descido na terra. E aí o Arlindo perguntou: de onde são vocês? E o tripulante respondeu: nós somos do lado de uma costa. Você tem estudo? Tem inteligência? Perguntaram daí para o Arlindo. E Arlindo respondeu que não tinha, né? E aí, diante dessa resposta, o tripulante estendeu a mão para o Arlindo e ajudou ele a entrar no aparelho. E aí o Arlindo subiu os 4 degraus e percebeu que estava dentro de uma sala circular com 7 metros de diâmetro aproximadamente, e que no lado de uma parede lá havia uma espécie de mostrador, como se fosse um medidor, um relógio, alguma coisa assim. E aí os tripulantes que estavam atrás do Arlindo na hora da captura e na hora que ele entrou, eles também entraram no objeto e fecharam aquela porta que ficava no centro do objeto, na parte inferior. E aí o Arlindo, mais ou menos quando a gente chega na casa de alguém, né, que a gente olha tudo, ele começou a olhar tudo em volta e viu que havia uma cúpula, o objeto, a parte interna era como uma cúpula com 7 metros de altura. Na parte de cima havia uma lâmpada muito forte iluminando todo o ambiente, havia lâmpadas pequenas acendendo e apagando ao redor do ambiente também, e havia esse indicador, né, que chamou a atenção dele. E havia também outros 2 tripulantes sentados em algo que seria um aparelho de controle, alguma coisa assim. Ele via botões, via alavancas e esses seres mexendo nesses equipamentos. E esses seres estavam utilizando um uniforme com capacete, um conector que ia até saía do traje e ia até o capacete. E aí, de repente, ele viu que do lado havia uma porta lateral, um corredor, e ali veio um tripulante que estava sem capacete e que aparentemente era do sexo feminino, que tinha cabelo, tinha uma aparência mais feminina. E aí, então, o Arlindo foi levado através desse corredor pelos tripulantes e chegaram numa sala pequena, que tinha uns 3 metros de comprimento por 1,5 metro de altura, e ali havia um aparelho pequeno, aparelho de 1 metro de altura mais ou menos, que tinha 2 telas. Então, os tripulantes ligaram esse aparelho e surgiram imagens nessas telas. Então, ela mostrou essas imagens e foi explicando o que eles estavam mostrando. Então, ela mostrou a Terra, mostrou o Sol e a Lua. E aí, nas palavras do Arlindo, surgiu em determinado momento uma mancha de cor amarelada, feito gema de ovo, uma coisa assim que ele descreve. E aí ela explicou que, ela falou mais ou menos assim: aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos em poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra, entre a sua própria Lua e o seu próprio Sol. Então, estaria indicando o planeta de origem deles, possivelmente, né? E aí, nessa conversação, ela falou várias e várias outras coisas. E o Arlindo, por ter pouco estudo, não entendeu nada do que ela estava falando. E depois não soube nem falar a respeito para os pesquisadores, não soube descrever o tema, o que era, né, em função do pouco estudo que o Arlindo tinha, né? Então, imagine, muitas informações ali possivelmente foram perdidas em função disso. E aí, é interessante que o Arlindo estava falando com esses tripulantes, né, e ele entendia em português, mas o que ele estava ouvindo não condizia com o que eles estavam falando. É como se você estivesse vendo um filme dublado, né? A boca Aquele mexe de um quadro. jeito. É. Você ia falar do Cacete Planeta, né? Exatamente. Cacete Planeta, né? O Fucker e o Sucker, né? Tipo MC Renato também, que era aquelas dublagens idiotas. Isso aí. E aí, a voz também não saía da boca, era como se tivesse de um aparelhinho, né? Preso ao traje, né? Isso chamou a atenção do Arlindo. E aí, então, você tinha a tripulante sem o capacete e os outros todos com capacete. Um desses tripulantes, ele retirou esse capacete ao final da conversa e ele percebeu que a aparência dele era muito semelhante à aparência da mulher. E aí, esse tripulante falou: nós somos de uma só matéria, igual a de você, Arlindo, do mesmo sangue, e vivemos do mesmo trabalho. Daqui a pouco teremos transmissão. Esse termo transmissão, eu acredito que eles, quando falavam teremos transmissão ou transmitimos daqui para lá, é o enviar o aparelho, fazer o aparelho decolar de um local e pousar em outro. Então talvez ele estivesse referindo a partida, a decolagem da nave, porque daí depois disso eles encerraram o contato, colocaram o Arlindo fora da nave de novo e recomendaram que ele se afastasse. E daí a nave decolou e foi embora. E é interessante que nessa recomendação eles falaram para o Arlindo não olhar para o aparelho, porque o aparelho condenava a visão, ou seja, ia deixar ele provavelmente cego, né? E aí o Arlindo então seguiu a recomendação, ele se afastou uns 200 metros, ele tinha a sua espingarda, durante toda a experiência ele estava com a espingarda no ombro dele, e o revólver também preso na cintura. E aí então ele saiu com a espingarda, com o revólver também, caminhou com uma certa dificuldade e
quando ele se afastou, ele sentiu que os ombros estavam um pouco presos, ou seja, ele estava se sentindo um pouco paralisado. E aí ele, depois de 200 metros, ele sentiu que tudo voltou ao normal, então ele correu uns 300 metros até encontrar os seus companheiros. E aí, quando ele chegou lá, ele deitou no chão, né, na relva lá, e não conseguia falar, descrever o que tinha acontecido. Foi preciso 20 minutos até ele se acalmar para ele descrever a experiência que ele teve. E aí também ele estava sentindo muita sede, aí foram buscar água para ele bebeu 1 litro de água, assim, de uma tirada só, né, de tanta sede que ele estava. E daí, a partir daí, ele conseguiu relatar para os companheiros o que ele tinha visto, tinha vivido, e daí levaram ele para casa e tudo. E quando voltaram para casa, né, viram que os olhos dele estavam muito avermelhados, ou seja, alguma coisa impactou o olho dele. Um detalhe também que antes de voltar para casa, eles passaram no local de pouso do objeto e encontraram as várias marcas, né? Lá no site a gente tem a foto da marca e o croquis das marcas geradas por esse objeto. E aí, então, levaram o Arlindo para casa, o Arlindo ficou com esses olhos irritados, ele sentiu dor de cabeça, desânimo, por vários dias, né? Ou seja, ele teve efeitos fisiológicos decorrentes do seu avistamento. Ô Jackson, só uma dúvida. Por que esse caso chama caso do embornal? Eu jurava que os seres embornal, pra quem não sabe, é uma mochila de pano. Você pega um pano, dobra, coloca algumas coisas ali, algumas provisões, o que for, dobra o pano de forma de saquinho assim, né, e amarra. Isso é um embornal. Por que chama caso do embornal? Eu jurava que os seres iam ter pegado isso e levado alguma coisa ou pedido pra ele. Pois é. O embornal, quando eles fizeram a vistoria no local antes de levar o Arlindo para casa, eles procuraram um embornal e não acharam. O embornal que ele levou justamente com alimentos para caçada, né? E aí esse embornal desapareceu. E aí, um mês depois, alguns ufólogos foram lá junto com o Arlindo Gabriel e os caçadores e encontraram um embornal. O embornal estava no local de pouso do objeto. Estava com várias estampas, vários caracteres naquele embornal. É daí que vem o nome do caso. Pera aí, ele tava com vários caracteres que não eram originais dele, que não eram do tecido original? Não, o embornal era branco. E aí, quando pegaram o embornal, ele estava com aqueles. Ele tinha 4 desenhos e um monte de letras, que até então não se sabia o que era, né? Essas letras. E aí houve aquelas descobertas lá no Oriente Médio, nas cavernas de Qumran, onde tem vários pergaminhos antigos da época dos essênios e tudo, chamados pergaminhos de Qumran. E aí não sei quem descobriu que esses caracteres tinham semelhança com os caracteres que havia naqueles pergaminhos recém-descobertos, em hebraico antigo. Então, uma parada que aconteceu em Minas Gerais, de um cara completamente sem cultura, sem estudo, tinha a ver com uma parada que aconteceu lá do outro lado do mundo há sei lá quantos mil anos. Isso. E que tinha Caralho, sido velho. descoberto, que não se conhecia. Naquela época, aquilo estava sendo descoberto e estudado ainda. Não era divulgado as coisas dos pergaminhos de Qumran. Eu acredito que algum pesquisador que conhecesse hebraico antigo e que fosse ligado à ufologia, ele começou a buscar vários casos em que houvesse caracteres. E aí ele ficou sabendo do caso do embornal e pediu que mandassem imagens do embornal. E a ufóloga Irene Grank mandou para uma pesquisadora estrangeira, mas nunca teve um retorno disso. E aí, anos depois, teve 2 ufólogos que conseguiram fazer a tradução disso a partir de hebraico antigo. E aí é interessante porque as 2 mensagens têm mais ou menos o mesmo conteúdo. Então são 146 caracteres que foram identificados, divididos em 10 linhas. Algumas estavam borradas e puderam ser identificadas, e outros caracteres não puderam ser identificados. Os caracteres que puderam ser identificados, foi possível conseguir uma tradução desse texto. O Paulo Steckel, que é um ufólogo estudioso de línguas antigas, ele escreveu um artigo para a revista UFO, edição 37 de abril de 1995, publicando um desses estudos. E ele percebeu que havia semelhança desses caracteres com a escrita fenícia, aramaica, hebraica e egípcia, e que a característica fonética deles também remetia ao sânscrito, que
que é uma linguagem sagrada indiana. E aí ele fez uma tradução e interpretou os desenhos também que estavam estampados nesse pano. Então, entre os desenhos havia um travessão e havia um chapéu. E aí ele interpretou isso aí como sendo formatos de OVNIs. A gente tem o travessão, que seria o charuto, e o chapéu, que seria o tradicional disco voador. Tem um terceiro símbolo que ele interpretou como sendo um símbolo assim mais cabalístico, né? Representando autoridade e confiança nos valores elevados. E um quarto símbolo, que seria a relação do homem, da humanidade, com o cosmos e a fraternidade universal. E aí, então, ele fez a tradução, ela seria mais ou menos algo assim. Umedeça aquele que oprime a erva nova, faça-a nascer para que esteja concluída e domine a matéria. O que vem da palavra, realize o destino da beleza que conserva perfeita a ele. Aquele que protege, daí esse trecho não foi possível traduzir. Aí o trecho seguinte, palavra inútil e impura, tem um escudo que reforça seu jardim. Aí tem um trecho mais borrado que ele conseguiu traduzir a palavra ruína, e depois mais para frente, sobre o quê? Sobre a força natural da vida. Agora é o momento para que o que vem da evolução da forma e da consciência ordinária, a consciência natural, existe como ouro puro, como a chapa superior, como a síntese da existência e do conhecimento. O defeito violento é a força da consciência objetiva, movimento evolutivo que isto é, sem nenhum amor, apenas para conservar o domínio. Aí mais um trecho que ele não conseguiu traduzir. Cada rebento possui um sublime poder. Árvore de ouro puro. Aí mais um trecho sem tradução. Dissolução do mal, seja uma insignificante semente. Então, não há como saber exatamente o que contém esses trechos assim que não foi possível traduzir, né? Mas é uma mensagem, digamos assim, espiritualista, né? Como a maioria das mensagens ufológicas que chegam. Aí teve outro pesquisador chamado Ricardo Ferreira Arantes, que também tentou traduzir a mensagem. Só que aí ele partiu do seguinte princípio. Sabe quando a gente tem um carimbo? A gente molha o carimbo e aplica no embornal. Então, ele partiu do princípio que esses caracteres seriam impressos a partir dessa forma. Então, ele espelhou esses caracteres e conseguiu uma outra tradução. E nessa tradução seria a seguinte mensagem: quando está determinado, calamidades 6 vezes. Vermelho, desolado. Nem a beleza das terras mais longínquas será preservada na nuvem. Escutai, mensageiro, a dor. Daí um trecho sem tradução. Destruídos pelo clarão, livrai-nos da maldição. O corpo consumido. Fazeis saber, a ira de Deus cresce e se aproxima silenciosamente. Ali eu vejo uma relação com bombas atômicas, guerras. Eu ia falar isso agora. Assim. Parece mesmo. Agora, ô Jackson, eu vou aproveitar aqui que eu já entrei na conversa, porque eu tô escutando esse tempo todo e toda hora eu tô querendo te fazer uma pergunta. Eu tô com milhões de perguntas aqui, milhões de dúvidas. Eu ia até citar no início lá que quando os seres falaram pra ele assim que em Deus somos um só, não sei o quê, eu até pensei assim, que eles falaram aquilo pra deixar ele mais calmo, porque de repente ele era uma pessoa religiosa e como eles conseguiam ter acesso à mente dele, sabendo que falando isso ele ficaria mais calmo. Mas depois você vem com essa parte aí do embornal, com esses caracteres em hebraico antigo, egípcio, alguma coisa assim. Será que esses seres já não estão interferindo há muito, muito, muito tempo? E tudo que a gente conhece de... Pô, eu vou longe agora, de Bíblia, de religiões e tal, tenham sido de contatos com ele, igual você falou assim, como tem várias referências, cada local tomou uma interpretação e criou uma religião. Eu acredito nisso, cara. Esse é meu ponto de vista. É bem isso aí mesmo, na minha opinião. E que vários fenômenos antigos foram divinizados ou demonizados e aí surgiram vários elementos religiosos, né? Que perduram até hoje de uma forma distorcida, né? Agora, essa parada de remeter a caracteres egípcios... E a gente tem aquela história, você pode me lembrar melhor, que eu não vou lembrar agora quando, de uma nave que desceu numa base e os seres que desceram da nave tinham uma indumentária egípcia também, não tem essa história? Tem indumentária egípcia, tem outro caso com indumentária romana, que ocorreu aqui no Brasil. Essa da egípcia eu não lembro o local, mas a romana aconteceu aqui no Brasil, no estado de São Paulo, se não me engano. Foi investigado aí na década, foi em 1970, por aí. Eu tenho o caso no Fenômeno, eu não tenho o nome do caso aqui agora, não lembro de cabeça, mas isso a gente pode trabalhar num programa futuro também. Cara, esse caso, ele deixa muita pergunta, assim, deixa muitas dúvidas, saca? Você falou agora que, lembra o romano também, tem casos com romanos. Será que os romanos se vestiam daquela forma porque eles queriam ficar parecidos com esses seres que eles já tinham encontrado?
Eis a questão, né? Aí é uma questão interessante. É de explodir cabeça, cara. Você começa a pensar um tanto de coisa. E agora, olha só, de novo. Por que deixar essas mensagens num embornal, num pedaço de pano? E por que chamar um cara que não tinha conhecimento, não tinha instrução, pra passar informações pra ele que ele não saberia passar pra frente? Pois é, né? Esse é um dos grandes paradoxos da ufologia, né? Por que contata um agricultor com pouca instrução e não contata um cientista? Sim, ou então para numa reunião da ONU, desce lá no meio da reunião da ONU e fala assim: ó, vim falar uma coisa pra vocês. Então, teria muito mais impacto, né? Mas, pô, difícil saber o que passa na mente deles, né? Sim, e mais uma coisinha também que se fala na hora lá, eu ia comentar e eu preferi esperar. Que quando ele tava conversando com eles, ele tava entendendo em português. Mas ele falou bem que não era bem aquilo que eles estavam falando que ele entendia. E que ele falou também que a voz parecia não sair da boca deles, assim, do ambiente. Sim. Será que esses seres tinham algum tipo de tecnologia que traduzia o que eles queriam falar mentalmente para esse aparelho amplificava isso na linguagem terrestre? Pois é, e existe um caso ocorrido na usina do Marimbondo, divisa de São Paulo com Minas, que tem o mesmo detalhe. Os tripulantes falando uma linguagem estranha, pegaram um aparelho e através desse aparelho o protagonista, né, ele ouvia em português. Inclusive esse caso do Marimbondo a gente vai trazer aí pro pessoal aí mais pra frente, vai fazer um programa também sobre esse caso que é bem interessante. E aí tem a questão da investigação, né, dos ufólogos. Eles foram até o local lá onde os objetos pousaram, eles acharam a marca dos objetos, e esse objeto maior, ele deixou uma marca impressa, e depois eles calcularam que seria necessário 16 toneladas e meia para produzir aquelas marcas da forma como ficaram. Então, embasou bem o caso, né? Foi uma prova contundente, né, desse caso. E aí outros ufólogos, pessoal da Sociedade Brasileira que foi lá, quando foi entrevistar o Arlindo, levou um magnetômetro. E aí eles foram medir magnetômetro nas armas do Arlindo, e nas duas armas que ele estava usando na ocasião da abdução estavam extremamente magnetizadas. Então é um detalhe interessante também. É muito interessante porque a gente falou já que na noite oficial um dos aviões ficou magnetizado. Isso aí. E aí tem a questão da máquina fotográfica, o circuito interno da máquina foi queimado pela energia do objeto, e as fotos que sobraram, né, foram analisadas e tudo, e algumas delas você vê o objeto, você vê que existe alguma coisa ali, embora a câmera fosse ruim e o filme daquele modelo antigo, não tinha grande resolução, a distância, condições de iluminação, mas ainda assim você vê, e tem uma das fotos que você vê, inclusive, os detalhes da hélice do objeto. Então, é um material bastante contundente também, apoiando a veracidade desse caso, né? Pois é, e aqui, nós estamos falando de um caso de 79. Ele teria condição de adulterar uma foto nessa época? Não, ele não teria conhecimento para isso, né? Ele é pouco estudo e a região onde ele mora é muito distante da cidade, né? Quase 60 quilômetros da sede do município. É uma área muito isolada e ainda hoje é difícil chegar lá. Então, ele não teria porquê, né? Ele nunca ganhou nada com isso. E hoje em dia ele já não gosta de falar sobre o assunto, né? Ele é vivo ainda? Ele é vivo ainda. Ele é vivo, mas ele não recebe mais ninguém lá para falar sobre o caso. Cara, esse caso é muito interessante porque ele é uma coxa de retalho gigantesca de uma porrada de referências que a gente tem em outros casos. Sim, sim. Parece que esse caso aglomerou todas as coisas de vários casos assim num só. Ah, e um detalhe que faltou falar é que a sociedade brasileira ela tem mais um caso envolvendo inscrições. O boletim 132-135 da Sociedade Brasileira, de agosto de 1980, cita o caso Luiz Henrique, que teria ocorrido em 1958, em São Paulo, que tem caracteres semelhantes ao visto no caso do Embornal. E aí, o alienígena, né, falou para o Luiz Henrique assim: um homem da Terra deverá decifrá-la e quando isto for conseguido, saberão o que fazer. E não se sabe até hoje o que tinha nessa mensagem, né? Tá, você falou isso agora e me ocorreu uma coisa. Onde que tá o Embornal hoje em dia? Hoje em dia está com o ufólogo Birajara Franco Rodrigues, lá na casa dele. E já foi feita alguma análise mais recente, mais profunda nele? Ele pesquisou mais sobre isso? Não, é apenas a tradução mesmo, nessas duas traduções que foram feitas aí, e foi feito a partir de imagens, né, fotografias em alta resolução, que foi feito a análise, né? Outras análises em cima disso eu desconheço.
vamos conversar agora sobre as coisas que ele viu, os aparelhos que ele viu. Ele viu uma série de aparelhos que foram menor, um pouquinho maior, um maior, e de repente, pum, apareceu uma nave com seres. Isso. Será que seriam sondas ali? Foi até interessante na hora ali que você falou do magnetismo. Eu falei assim: na noite oficial tinha um avião que foi magnetizado. Será que essa coisa maior veio de uma coisa ainda maior que ele não viu? Que a gente já viu em vários casos aqui também, que essas sondas vieram de lá. Será que tá tudo ligado, Jackson? É possível, porque se você for ver o tamanho do OVNI que abduziu ele, esses objetos, esses outros 3 objetos não serviriam, né? Não iriam servir nesse objeto. Então teria que ter mais uma nave de apoio, provavelmente, Sim. né? E eles falando assim que eles levavam poucas horas a transmissão, que a gente cogitou aqui que poderia ser quando a nave sai e se desloca. Será que essas poucas horas seriam porque eles não teriam que se deslocar o espaço inteiro? Igual ele apontou assim, que dentro do sistema solar a gente tá aqui. Às vezes a nave tá aqui, a gente já cogitou isso várias vezes. Ou ela tá no fundo do oceano, numa profundidade que a gente não chega, ou num local do sistema solar muito mais próximo. Por isso que essas viagens são rápidas. É possível, essa possibilidade existe, né? Da forma como você falou, pode estar no mar, pode estar na Lua, pode estar no sistema solar. Então, é questão agora de a gente buscar mais informações e confirmar hipóteses, né? Cara, esse caso explodiu minha cabeça. Esse caso explodiu minha cabeça. Então é isso, meus amigos. Esse é o caso do Embornal, um dos casos mais fantásticos da ufologia brasileira. Você encontra ele lá no Portal Fenômeno, com as imagens e imagens do Embornal, do Arlindo e da região, inclusive. E também tem análise do caso lá no canal Fenômeno, para quem quiser. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então é isso. Hoje nós falamos do caso do Embornal, como o Jackson acabou de falar, é um caso assim impressionante. Eu conheci o caso, mas eu não conheci os detalhes. E eu quero fazer um convite para todo mundo que está escutando a gente. O que vocês já sabem dessa história? Essas referências, essas coisas que eu citei que podem estar ligadas. Vamos lá, vamos discutir essas teorias, vamos discutir esse caso, porque ele traz muita referência. De repente, esse caso aí é aquele que vai unir todos os outros, igual a gente especulou aqui no episódio. Então, eu gostaria de ouvir muito a opinião de vocês. E pra quem gostou do caso também, já aproveita e passa lá na descrição do episódio. Eu vou deixar linkado lá tudo que o Jackson preparou a respeito desse caso, de matérias no Fenômeno, a vídeos lá do canal do YouTube no Fenômeno. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Lembrando que agora nós já temos episódios exclusivos para apoiadores. Inclusive, né, Jackson, eu acho que esse caso vai ter um pequeno desmembramento com algumas coisas novas que a gente deve ir soltando episódios pros apoiadores, né? Isso aí, vai ter algo novo para os apoiadores aí no futuro. Então, fiquem antenados aí. Pois é. Então, ó, já corre lá na descrição do episódio, entra lá no nosso Apoia-se, entra no Apoia-se do Portal Fenômeno também, dá uma força lá pra manter esse acervo no ar, essa pesquisa que o Jackson faz. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais histórias interessantes e de explodir cabeça. Acredite, se quiser.